Então, pessoal, como que a força de atrito, né? Como é que esse problema que a gente, em algumas questões, despreza, outras questões a gente usa, como isso pode cair no Enem, né? Primeira coisa importante que a gente deve lembrar da força de atrito é que ela é uma força de contato. Então, para que você tenha atrito, tem que estar encostado em alguma superfície, né? Se você não tiver contato, você não consegue ter força de atrito. E aí, o que a gente vai analisar, né, nessa questão? A questão vetorial do atrito. A questão de que a força de atrito, ela sempre se apresenta, né, ela sempre começa a atuar de maneira oposta à tendência que esse corpo tem de movimento e, consequentemente, também oposta a esse movimento. E aí isso é muito explorado por várias questões conceituais, onde a gente precisa analisar não somente a questão do sentido, mas às vezes calcular alguma coisa. Nessa questão a gente só precisa analisar o sentido e para a gente conseguir identificar a opção certa. Nessa questão, o Enem pergunta a seguinte coisa: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada nesse texto? E aí, o que essa questão explora com relação a essa força de atrito? É a questão do movimento. Para a gente conseguir se mexer, você precisa da força de atrito. Se você estiver num chão perfeitamente liso, como uma pista de gelo, você não consegue sair do lugar. Você vai ficar deslizando, patinando, sem conseguir ir para frente. O que te ajuda, o que consegue te dar essa aderência no chão para fazer você andar, é justamente a força de atrito. O que a gente tem que analisar? Justamente o ponto de contato. É ali que surge a força de atrito. Então, quando uma pessoa está andando, o ponto de contato dela com o chão para gerar esse movimento está exatamente no pé. Então tem um desenho para ajudar a gente aqui de uma pessoa andando, e quando você anda para frente, o seu pé, né, o sentido de movimento do seu pé em relação ao chão, ele é para trás. O seu pé tende a deslizar para trás em relação ao chão. E essa é a grande questão que a gente não pode perder. Por quê? Quando a gente fala que o atrito ele é sempre oposto ao movimento, você pensa, então tudo bem, se ele anda para frente, o atrito é para trás, obviamente. Só que você tem que tomar cuidado. Por mais que você esteja andando para frente, a questão do sentido, a tendência de movimento tem a ver com a superfície que está encostada. Então aqui, essa parte do seu pé que está encostada no chão, ela tem um sentido de movimento que é para trás. Quando você força, né, o seu pé no chão, você força ele para trás. Consequentemente, para que ele não deslize para trás e você escorregue, a força de atrito tem que ser a favor de onde você está indo. Ela tem que ser para frente, para conseguir te guiar, né, para onde você está tendendo a ir. Se você não tiver essa força de atrito, quando você força o pé no chão para trás para andar, você acaba escorregando, você derrapa, que a gente fala. E aí com isso a gente vai ter, né, que a resposta é a letra C. Por quê? A força de atrito ela vai ser paralela ao plano que a gente está analisando e ela é no mesmo sentido do movimento. Por mais que no contato do pé com o chão, né, seja no sentido oposto, mas é contrário, é a favor do sentido do seu movimento. Então a opção certa é a letra C.